Olá, seja muito bem-vindo a mais um áudio de Paraíso Reconquistado. Foram algumas semanas entre o canto 3 e o canto 4, que é o encerramento de mais essa obra de John Milton. Foram tantas coisas que me fizeram postergar esse final. Primeiro, que logo no início, as notas de rodapé dizem que o reino que Jesus se referia, logo no início desse canto, era o cumprimento das profecias de Daniel. Eu já conhecia meio por cima, sem muito estudo, o livro de Daniel da Bíblia e também as suas profecias, mas eu precisei retornar à leitura das escrituras para identificar onde estava essa referência. E se você já leu o livro de Daniel na Bíblia, sabe que essa é uma das passagens mais desafiadoras de se estudar. O livro começa contando desde o momento em que ele foi pego como prisioneiro para servir ao rei da Babilônia, fala também sobre as suas interpretações de sonhos do rei Nabucodonosor. Logo depois os textos nos contam sobre a interpretação de um escrito na parede, conta sobre a famosa passagem em que Daniel é jogado na cova dos leões até chegar às suas profecias, onde ele prediz sobre o reino messiânico. E olha, vou te dizer, apenas uma leitura simples não será suficiente para separar quais profecias já aconteceram e quais estão por vir. É preciso chamar a ajuda dos universitários, das placas, das cartas, para começar a desvendar o que o texto quer dizer. E aí, foi uma semana estudando Daniel e infelizmente não tem como eu tentar te explicar como uma referência de nota de rodapé rápida e de maneira objetiva como a profecia de Daniel está ligada com o reino de Cristo. Por isso será um trabalho que ficará por sua conta, combinado? Mas não se preocupe, para entender a história contada aqui, não será necessário que conheça as profecias de Daniel. Um outro motivo inexplicável sobre a demora em finalizar esse último capítulo é que eu dormia toda vez que eu começava a ler. Passei uma semana inteira para ler esse capítulo 4 e fiz a primeira leitura entre uma soneca e outra. O resultado disso é que quando eu fui montar o roteiro da história para te contar, eu tinha pedaços em branco porque eu não tinha entendido o que o autor queria dizer com aquilo. E lá se foi uma semana consultando a versão original, as notas de rodapé, a versão no inglês simplificado, a versão em português, para tentar desfazer aqueles nós. Quando eu penso no que eu faço aqui, em transformar o texto que foi escrito em forma de poesia para uma narrativa em prosa, eu sinto que eu estou com um novelo de lã, que está enrolado. E para te contar a história, eu vou desenrolando esse novelo até deixar o fio quase em linha reta no chão para que a história fique fácil de seguir. Só que esse último capítulo não era apenas desenrolar o novelo, mas eu tinha também vários nós para desfazer. Não foi fácil. Mesmo com todo o material de apoio, foi o capítulo mais difícil de narrar de maneira lógica, onde cada fala e referência fizessem sentido e estivessem conectadas. Enfim, não foi um processo fácil, mas valeu a pena. O final desse poema é incrível. Eu sempre me perguntei como Milton encerraria a história das tentações de uma maneira que a história não ficasse solta sem um final. E o que eu posso dizer é que John Milton não decepcionou. Ele amarrou bem a sua narrativa, misturando as escrituras bíblicas com a sua imaginação, o que resultou em uma grande história. Uma pena que nossa geração, e me incluo aqui, não esteja mais habituada à leitura de poemas clássicos e acabe deixando passar grandes histórias como essa por não conseguir seguir com a história. Um exemplo que me vem à cabeça é o da jovem Mary Shelley, que criou a história do Frankenstein. A história tem inspiração em 3 grandes clássicos, o Paraíso Perdido, e em 2 mitos gregos, o mito de Prometeu, que deu a chama divina dos deuses para o homem e foi punido por isso, e Pigmalião e Galateia. Pigmalião, ele criou uma estátua da mulher perfeita e a chamou de Galateia depois de não encontrar nenhuma mulher para amar. A seu pedido, a deusa Afrodite deu vida à estátua, ou seja, para a jovem Mary Shelley criar a sua história, ela utilizou de seu conhecimento das histórias antigas, da mitologia, além de, obviamente, ter lido também Paraíso Perdido, que não serviu apenas de inspiração para a história, como também aparece dentro da história do Frankenstein. Em um dado momento da história, um monstro encontra no chão uma maleta contendo várias peças de roupas e alguns livros, e entre eles estavam As Ruínas do Império, de Volney, O Paraíso Perdido, de John Milton, Vidas Paralelas, de Plutarco e O Jovem Werther de Goethe. Focando agora no poema
de John Milton, a criatura utiliza da obra para aprender a se comunicar e também para se entender como criatura. O monstro inicialmente se identifica com Adão, mas apenas como criação semelhante. Ele considera Adão como uma criatura perfeita, enquanto ele próprio consiste em partes mortas que foram costuradas a partir de uma variedade de cadáveres. A criatura também encontra semelhança em Satan. Ele se sente semelhante porque também foi rejeitado pelo seu criador, por uma razão que ele considera injusta. No capítulo 11 de Frankenstein, a criatura afirma que ele deveria ter sido o Adão do Frankenstein, amada e cuidada por seu criador, mas foi feito para tornar-se Satan, expulso e odiado, apesar de nunca ter pecado. Enfim, Mary Shelley tinha por volta dos seus 18, 19 anos quando teve a ideia para sua história, que futuramente também viraria um grande clássico, assim como as obras que a inspiraram. E você, o que lia nessa idade? Eu com certeza não lia os grandes clássicos, mas nunca é tarde para começar. E aqui estamos nós, interessados em desvendar e compreender as grandes histórias. Então, sem mais delongas, vamos à primeira parte do último capítulo de Paraíso Reconquistado. Mas antes, me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine Tuo per gloria. Paradise Regained by John Milton. E no capítulo anterior paramos no momento em que Jesus refuta mais uma ideia de Satan. Naquela ocasião ele sugeria que o Messias salvasse o povo de Israel, ao que o nosso Salvador respondeu que eles seriam salvos quando Deus resolvesse lembrar-se de Abraão e assim decidir trazê-los de volta. E o tempo certo só o Pai conhece. Então iniciamos esse capítulo com Satan confuso e perturbado por sua falta de sucesso. O tentador se levantou e já não sabia o que responder. Seus truques foram descobertos e sua esperança de algum sucesso estava escorrendo por suas mãos. Como isso podia estar acontecendo? Tantas vezes foi bem sucedido com seus discursos persuasivos que rolavam de sua língua e triunfaram sobre Eva. Significava tão pouco aqui. Tudo foi em vão. Mas Eva era Eva. Satan estava fora de si e autoiludido. Foi descuidado. Ele não havia considerado a força de seu oponente ou a dele mesmo. Viu? Quem mandou ficar se achando? Agora tá aí, parado com essa cara de tacho. Pois é, mas ele era como um homem que em algum momento foi considerado o mais astuto e de repente é superado quando menos esperava. Ele era aquele que, para não dar o braço a torcer e por despeito, não desistirá jamais. Ele continuará agredindo aquele que o derrotou e nunca irá parar. Por mais tolo que isso pareça, Satan é como aquele enxame de mosquinhas na vinificação, aglomerando-se ao redor da prensa onde estão as uvas. Quando são espantados por uma mão já sem paciência, acabam retornando com o mesmo zumbido como se nada tivesse acontecido. Ou então, ele seria como as ondas batendo contra uma rocha sólida que, mesmo sem conseguir expandir seu território, continuará dia após dia seus ataques sem sucesso. Assim era Satan, que foi rejeitado não uma, mas várias vezes. Era uma rejeição atrás da outra. E agora, lá estava ele reduzido a um silêncio envergonhado. E então, você pensa, ele desistiu, não desistiu? Que nada! Embora tivesse pouca esperança de sucesso, Satan ainda não se sentia derrotado. Tomado por um fôlego de ânimo, o diabo se recuperou, tomou um xarope de coragem e até parece que ele ouviu aquela música Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, em que a letra diz mais ou menos assim: Chorei, eu chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a
a poeira e dá volta por cima. E essa poderia ter sido a trilha sonora que levantou até o anjo caído de seu estado perturbado. Deixando esse momento música e Satan de lado, vamos voltar à história, porque se Milton estivesse me ouvindo contar essa história, ele não ia estar entendendo nada. Pois bem, Satan continuou suas tentativas de persuasão. Ele trouxe nosso Salvador para o lado ocidental daquela alta montanha em que eles estavam. Pensa em Satan carregando Jesus de um lado para o outro. Mais ou menos isso que está acontecendo. Então, agora, da montanha onde eles estavam, podia-se ver outra planície. Desta vez, a planície era longa, mais estreita, banhada pelo Mar do Sul, e ao norte corria um cume de colinas. E aqui vamos fazer uma breve pausa para saber aonde estão localizadas essas colinas. Bom, essas colinas referem-se à Cordilheira dos Apeninos. Em italiano é chamado de Apennini. Os Apeninos são a segunda principal cadeia montanhosa da Itália e se estendem por centenas de quilômetros de norte ao sul ao longo da espinha dorsal do país. A visão que Satan estava mostrando para Jesus agora é situada na Itália. Vamos retornar à história porque vamos continuar explorando este novo cenário. Essas grandes colinas que serviram de abrigo e proteção dos ventos frios do norte, e para as colheitas e casas dos homens era dividida ao meio por um rio, e nas margens de cada lado existia uma cidade imperial, com torres, templos orgulhosamente erguidos em 7 pequenas colinas, cobertas de palácios, pórticos e teatros, arquedutos, estátuas, troféus, arcos triunfais, jardins e bosques. Todas essas belezas naturais e da arquitetura foram mostradas ao Filho de Deus. Tudo isso foi visto em detalhes. Mesmo havendo montanhas no meio, era possível ter uma visão completa. Essa paralaxe estranha é que permitia essa ilusão de ótica, ou habilidade de dar esse efeito de uma vista completa, como se a visão fosse ampliada através de um vidro de um telescópio. Agora vamos fazer uma breve pausa também para saber o que é essa paralaxe. Bom, para nos ajudar a entender o significado, vou utilizar o exemplo dado pelo site significados.com, que diz que, para compreender melhor o que é a paralaxe, faça o seguinte: aponte para um objeto com o dedo indicador na posição vertical, de um jeito que o seu dedo esteja situado no centro do objeto. Agora, feche um dos olhos para ver o objeto só com um olho. Em seguida, observe o objeto com o olho que estava fechado. Note que o objeto em questão parece ter mudado de posição. Isso é paralaxe e acontece porque cada olho vê o objeto de um ângulo diferente. Isso permite que uma pessoa que veja bem com os dois olhos tenha a noção de profundidade e, consequentemente, de distância. Os astrônomos usam o princípio da paralaxe para medir grandes distâncias, como a distância de um planeta ou uma estrela. Então, era esse o conceito que Milton se referia para que Satan conseguisse mostrar todos os detalhes da paisagem que eles estavam olhando. Vamos retornar ao texto. Depois de visualizarem todos esses locais, agora o tentador quebrou o silêncio. A cidade que você pode ver não é outra senão a grande e gloriosa Roma, rainha da terra, tão famoso e decorado com os espólios de guerra de diversos países. Presta atenção aqui. Ali você pode ver o Capitólio, e lá, erguendo sua nobre cabeça, está a Rocha Tarpeia. A Rocha Tarpeia, na antiga Roma, era um local onde eram feitas execuções, com as vítimas sendo lançadas desta rocha para a morte. Continuando, e sua inexpugnável cidadela. E lá, consegue ver? Ali está o Monte Palatino, o Palácio Imperial, cobrindo todo aquele terreno, e que foi construído tão alto, mostrando assim as habilidades dos maiores arquitetos, com suas muralhas douradas que podem ser vistas de longe, torres, terraços e pináculos brilhantes. E há mais, muito mais. Há outros belos edifícios, além desses que você acabou de ver. Existem também as casas dos deuses. Montei tão bem a minha lupa que você deve estar conseguindo ver cada detalhe. Consegue ver? Agora olha isso! Consigo te mostrar também os interiores e não apenas os exteriores das construções. Dê uma olhada nos pilares e telhados. Veja as esculturas que são obra de artesãos famosos em cedro, mármore, marfim ou ouro. Então, observe agora os portões e veja que grande multidão sai e entra. Magistrados, governadores de província, apressando-se ou retornando em suas vestes oficiais, com seus subordinados carregando os símbolos de seu poder. E não só isso, veja os batalhões e regimentos, esquadrões de cavalaria e infantaria, embaixadores de regiões distantes
distantes, com suas roupas diferentes, na Via Ápia ou na Via Aemília. Essas duas vias eram as principais de Roma, ligando o sul ao norte. Alguns vêm do extremo sul de Aswan, no Egito, da Etiópia, e mais a oeste do Marrocos, no sul do Mediterrâneo, dos reis da Ásia, com os partos entre eles, da Índia e Malásia, e a ilha indiana mais distante do Sri Lanka. Veja os rostos escuros envoltos em turbantes de seda branca. E da França, Cádiz, que é uma cidade ao sul da Espanha banhada pelo Oceano Atlântico. E Bretanha, há alemães, citas. Citas é uma designação genérica do povo nômade do norte da Europa e da Ásia. E os samartas, do norte do Danúbio pelo Mar de Azov. Está acompanhando? Não gostaria que você perdesse nenhum detalhe. Se eu estiver indo muito rápido, você me avisa que eu paro para que você possa observar melhor todos os detalhes do que eu tô te mostrando. Bom, agora todas as nações prestam homenagens a Roma, ao grande imperador de Roma, cujo vasto reino se espalha pela terra e ostenta sua riqueza e poder, disseminando assim a sua cultura e costumes, artes e armas. Grande é a fama de Roma, e eu não tiraria sua razão caso tenha mudado de ideia e prefira a fama dele se comparada ao Império Parta. Já nesse tempo que estamos, preciso te dizer que além desses dois impérios, o resto são todos bárbaros. Nem vale a pena a gente gastar o nosso tempo olhando para eles. Esses outros locais têm algo em comum, compartilham de reis insignificantes e estão muito distantes daqui. Tendo mostrado isso a você, basicamente te apresentei todos os reinos do mundo e toda a glória. E veja só você, o imperador já tem uma idade avançada e não tem filhos. Ele é velho e imoral. Satan está falando de Tibério. E se retirou de Roma para Capri, uma pequena, mais forte ilha ao largo da costa da Campânia, ou Campania, acho que é Campânia. Bom, o que significa que abandonou o controle para desfrutar de suas luxúrias obscenas em particular. Ele entregou o comando a um capanga perverso, encarregado de todos os assuntos públicos e mesmo assim desconfia dele. Ele é odiado por todos e a recíproca é a mesma. Eles o odeiam também. Quão fácil seria removê-lo de lá? Ainda mais sendo você cheio de virtudes reais. Para iniciar esse seu reinado, bastaria aparecer e então começar sua grande aventura, jogando aquele monstro de seu trono, que ele transformou num chiqueiro, e além de estar tomando indevidamente o seu lugar. E por fim, você libertaria essa nação dominada da escravidão. Gente, Satan é aquela mosquinha da banana mesmo, insistente. Jesus, no capítulo anterior, acabou de dizer que não tem interesse nos reinos desse mundo e ele vem e oferece de novo. Ok, temos que convir que agora ele não focou no poderio militar, mas sim nas grandes construções e arquitetura. Ele deve pensar, vai que cola, né? Bom, vamos voltar à história porque Satan continua com o seu discurso. Eu já disse que ele fala mais que o Homem da Cobra, né? Pois bem, ele diz: e com a minha ajuda, você pode conseguir tudo isso. Eu tenho esse poder e eu tenho o direito sobre tudo isso e posso dar a você. O tentador apontava para nada mais, nada menos do que o mundo inteiro e para o alto. Se você não ganhar o prêmio mais alto, não irá se sentar no trono de Davi. Ou pelo menos não por muito tempo, como foi profetizado. O Filho de Deus impassível respondeu-lhe: nada desta grandeza e majestosa demonstração de indulgência, embora você chame de magnificência, atrai os meus olhos, mais do que aquela mostra de músculos que você fez antes. E essa visão nova atrai ainda menos a minha mente. Se eu puder te dar uma sugestão, eu te diria que você deveria ter acrescentado as histórias das grandes festas e dos recheios elaborados que estavam nas mesas de madeira de cidra ou feitas de pedras do Monte Atlas, pois eu também ouvi essas histórias, ou quem sabe talvez eu tenha lido. Sei também sobre os vinhos de Sétia, ou Setia, Cáliz e Falerne, Chios e Creta, e como eles bebem em ouro. Sei também dos cristais, taças de porcelana fina, cravejadas de joia e pérolas. Você deveria me dizer sobre essas coisas, ainda mais sabendo que eu ainda estou com fome. Jesus tirando uma com Satan, dizendo que ele não sabe nem tentá-lo direito. Gostei do senso de humor de Jesus. Vamos continuar porque nosso Salvador continua falando. Mas o que você faz? Você me mostra embaixadas de nações distantes e próximas. Que honra nisso! Esse local onde o que existe é essa tediosa perda de tempo, onde se sentam para ouvir tantos elogios vazios e mentiras, uma bajulação
afirmação exagerada. E então você começa a falar sobre o imperador e o quão facilmente eu posso vencê-lo e quão glorioso isso seria. Você diz para eu me livrar de um monstro brutal. Que tal se ao mesmo tempo eu me livrar do mal que o tornou nesse monstro? Nossa! Eu sou dessas. Eu leio e vou brigando, concordando e vibrando junto e você vem comigo. Mas por enquanto vamos permanecer calados depois desse vrá que Jesus deu pra cima de Satan. Você quer que eu me livre de um monstro brutal? Que tal se eu começar por você? Adorei, adorei! Mas vamos continuar porque o nosso Salvador continua. Prefiro deixar que a consciência seja o torturador, no caso do imperador, e descubra-o em suas maldades. Não fui mandado para buscá-los, nem a essa gente que outrora triunfante, ora vil e baixos, eles merecem ser escravos. Que uma vez foram modestos, humildes e sóbrios, eles foram bons conquistadores, mas são maus governantes das nações que estão sob seu controle, desnudando suas províncias, todas exaustas pela ganância e despojo. Primeiro, eles se tornaram ambiciosos, buscando apenas triunfos e todas essas coisas vazias. Então, eles se tornaram cruéis e, através de seus planos, não se importaram com o sangue de animais de combate ou dos homens entregues a esses animais. Tornaram-se indulgentes com sua riqueza e ainda mais gananciosos, o que os tornou compassivos e acostumados a ver esse tipo de coisa diariamente. Agora eu te pergunto, que homem sábio e corajoso deveria libertar estes tão degenerados que se fizeram escravos? Como você pode libertá-los quando eles são escravos por dentro? Você deve saber que quando chegar a minha hora de me sentar no trono de Davi, será como uma árvore se espalhando e sombreando toda a terra, ou como uma rocha na qual todas as outras monarquias em todo o mundo serão destruídas. E grave isso, meu reino nunca irá acabar. E essa é uma referência de Lucas 1:33, que diz assim: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Isso são os versículos de 30 a 33. Retornando à história, Jesus continua dizendo, existem maneiras pelas quais isso deve ser alcançado, mas estes planos não são para você saber ou para eu lhe dizer, ou bisbilhoteiro. Não, Jesus não falou isso, o bisbilhoteiro ficou por minha conta. Ok, vamos lá. Ao que o tentador respondeu-lhe com arrogância, vejo quão pouco você dá às ofertas que eu faço, porque eu as ofereço e você as rejeita. Nada agrada os difíceis e exigentes. Ou de qualquer forma, a única coisa que os agrada é discutir e contradizer. Então, de minha parte, você deve saber que não considero pouco o que lhe ofereço. Pelo contrário, eu dou um alto valor a tudo o que te ofereço. Talvez porque eu não cobrei nada, você ache que não tenha valor, mas saiba que eu não estou lhe oferecendo tudo isso por nada. Ah, não. Se Jesus não queria essas coisas nem de graça, agora aceitam que é por um preço. Bem esperto. Mas vamos voltar à história. Tudo isso que você vê de uma só vez, os reinos do mundo, eu dou a você. E por que eu faço isso? Porque eles foram dados a mim e eu posso dá-los a quem eu quiser. O que eu peço não é uma coisa pequena. Existe uma condição. E sabe qual é? A condição é que você se ajoelhe diante de mim e me adore como seu Senhor. Vamos dar uma pausa para conferir o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte: e ele lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Pois bem, chegamos neste momento. Retornando, Satan ainda acrescenta, e vamos combinar que o que eu te peço é uma coisa fácil de fazer. E por fim, governe tudo em meu nome. Certamente um presente tão grande não merece menos do que eu estou lhe pedindo, não é verdade? Mas que cara de pau! Que cara de pau! Ok, retornando, porque depois disso, nosso Salvador lhe respondeu desdenhosamente, eu nunca gostei da sua conversa e gostei ainda menos de suas ofertas. Agora odeio ambos, pois você ousou propor seus termos vergonhosos. A condição blasfema para dar aquilo
que me ofereceu, pois está escrito, o primeiro mandamento diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E acrescentou, como assim você ousa propor ao Filho de Deus que te adore? Agora você passou de todos os limites, seu anjo encardido. Tá, brincadeira, Jesus não falou assim, ele disse, tu ousas propor ao Filho de Deus que ele te adore? O maldito agora se torna ainda mais condenado por fazer esta tentativa, uma tentativa mais audaciosa do que aquela que você fez a Eva e ainda mais blasfema. Você irá se arrepender disso. Você diz que os reinos do mundo foram dados a você, mas a verdade é que você foi autorizado a entrar neles porque você os usurpou. Você não pode provar que eles foram dados a você porque isso nunca aconteceu. Quem, a não ser o Rei dos Reis, Deus Supremo, poderia tê-los dado a você? E, se ele os deu, com que justiça você está agradecendo aquele que te deu esse reino agora? Mas não espero nada de você. Afinal, você perdeu a sua gratidão há muito tempo. E aqui os autores desse livro pedem que voltemos em Paraíso Perdido no canto 4, onde Satan está filosofando do porquê ele se virou contra Deus quando ele tinha recebido apenas bondade de Deus, e nos versos 51 e 53 Satan diz, eu estava em uma alta posição e isso me fazia querer mais, mas eu estou cansado de sempre agradecer. Eu tinha uma dívida de gratidão sem fim. Quanto mais eu pagava, mais eu continuava devendo. Retornando à história, porque o Filho de Deus continua. Você é tão desprovido de medo e vergonha a ponto de oferecer o que você diz que é seu a mim, o Filho de Deus, oferecendo-me o que me pertence, com esse pacto abominável em que eu me prostro e te adoro como um Deus? Vai-te para trás de mim, Satanás. E aqui vamos parar em Lucas 4:8, que diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Retornando à história, agora eu posso vê-lo claramente, porque você é o maligno, Satan, o eternamente condenado. O demônio, envergonhado e temeroso, respondeu, calma, não se ofenda tanto, filho de Deus, embora os anjos e os homens também sejam filhos de Deus. Se eu, para provar se você merece esse título mais do que esses outros, ofereci tudo aquilo que me foi dado, seja por homens e anjos, tenho o direito de governar sobre o fogo, ar, água e na terra. Isso sem contar também governar as nações espalhadas aos quatro ventos. Eu, que sou chamado Deus deste mundo e do submundo, então é meu trabalho descobrir quem você é, de quem a vinda está prevista para ser fatal para mim. E este meu teste não prejudicou você de forma alguma, pelo contrário, de fato deixou você com mais honra e maior estima. Já eu não ganhei nada, errei meu alvo, que os reinos do mundo passem, pois não duram. Não vou mais aconselhá-lo. Conquiste os reinos se você puder ou não. E você mesmo parece desinteressado em uma coroa mundana, sendo mais devotado à meditação e ao embate profundo. Podemos ver isso desde as suas primeiras ações, quando você escapuliu de sua mãe e foi sozinho ao templo, onde você foi encontrado entre os rabinos mais sábios, discutindo tópicos e questionando sobre quem deveria ocupar a cadeira de Moisés. Na época de Jesus, escribas e fariseus discutiam qual deles era mais apto a sentar-se na cadeira de Moisés. Satan continua, desde aquela época você estava ensinando, não sendo ensinado. A criança foi precursora do homem, assim como a manhã é precursora do dia. Seja famoso então por sua sabedoria, já que a minha você não quer. E à medida que seu império se espalha, deixe sua mente se espalhar pelo mundo também. E em seu conhecimento, procure entender tudo que há nesse mundo. Agora, me deixa te lembrar que nem todo conhecimento se encontra nas leis de Moisés, no Pentateuco ou nos escritos dos profetas. Os gentios também sabem, escrevem e ensinam muito bem, seguindo a orientação da natureza. Você deverá falar muito com os gentios, persuadindo-os a aceitá-lo, assim como é sua intenção reinar no mundo inteiro. Se você não está familiarizado com os conhecimentos deles, como você pretende manter conversas adequadas com eles, ou eles com você? Como você argumentará com eles? Como você mostrará que a idolatria pagã, as tradições e os seus paradoxos estão errados? O erro é melhor demonstrado através da linguagem
imagem e exemplos que eles entendam. Antes de deixarmos este observatório em que estamos, olhe mais uma vez, agora para o oeste, mais perto do sudoeste. Você consegue ver uma cidade onde se ergue na costa do mar Egeu, nobremente construída com ar puro e solo leve. Deixa eu te apresentar, essa é Atenas, o centro da Grécia, a mãe das artes e da eloquência, lar dos gentios famosos, acolhendo-os na doce sombra de seus caminhos, tanto na cidade ou periferia. Lá você pode ver a Academia de Platão com suas imponentes oliveiras, onde o pássaro grego canta suas ricas notas durante o verão. E lá está a colina florida, o Monte Ímeto, ou Imeto? Bom, fica localizado no sul de Atenas e, segundo a mitologia, possuía o mel mais rico de toda a região por conta de suas magníficas flores. Continuando, Seitan continua explicando que, ali próximo deste monte, com o som do murmúrio laborioso das abelhas que muitas vezes inspira o estudo e o filosofar, ali flui a corrente sussurrante de Ilisso, que é um rio de Atenas. Dentro das paredes você pode ver as escolas dos antigos sábios, o Liceu de Aristóteles, que ensinou o grande Alexandre a como conquistar o mundo. Há também as pinturas de Stoa. Stoa é um local onde o filósofo Zenão de Sítio se reunia com seus seguidores, conhecidos depois como estoicos. Stoa era um longo edifício aberto com o teto sustentado por uma ou mais fileiras de colunas paralelas. No áudio do YouTube você pode ver uma imagem de uma Stoa. Retornando, Seitan continua dizendo: lá você deve aprender e ouvir sobre os poderes secretos de harmonia em tons e números antigos, pela voz ou pela mão, e vários versos de diferentes ritmos, canções eólicas e odes dóricas. Vamos às notas, porque o que são essas eólicas odes dóricas? Os eólios foram uma das 4 tribos originais da Grécia Antiga e colonizaram a região do mar Egeu. Seu nome teria sido originado pela sua suposta descendência de Éolo, deus grego dos ventos. Os dóricos foram uma dessas 4 tribos também da Grécia. A primeira menção feita a eles data da Odisseia, onde eles são habitantes da ilha de Creta. Bom, essa ilha aí. Retornando, Seitan continua: e as palavras daquele que inspirou todos eles, o cego Melesígenes, assim chamado Homero, após perder a visão. Segundo uma etimologia antiga, Homero deriva de uma palavra Kumaean, não sei se assim se pronuncia, que significa cego, cuja poesia desafiou a de Apolo. Aqui é uma referência à antologia grega, onde Apolo acusa Homero de plagiá-lo. E é dali que você verá o que os grandes dramaturgos ensinaram, sejam em coros ou em iâmbicos. Iâmbicos é um tipo de métrica que é utilizado em poesia e em drama, comum nas tragédias gregas. Descreve um determinado ritmo que as palavras estabelecem em cada verso. Os melhores professores de valores morais que se deleitavam em instruções morais concisas, enquanto tratavam de destino, acaso e as mudanças na vida humana. Os melhores narradores de grandes ações e grandes paixões. Agora veja os famosos oradores, os anciãos cujo discurso é irresistível e são governados por aquela democracia rigorosa, que abalou os militares, e seus protestos foram ouvidos por toda a Grécia e em todo o caminho para a Macedônia até o trono de Artaxerxes. Vamos fazer uma pausa para saber sobre o trono de Artaxerxes. Esse era o trono persa, que era, na época, hostil à Grécia e ocupado por inúmeros reis chamados Xerxes. Retornando à história, logo em seguida, você deve ouvir a filosofia sábia que desceu do céu para a casa de telhado baixo de Sócrates. Você pode ver seu alojamento lá, aquele a quem o oráculo acertando julgou ser o mais sábio dos homens. E mais uma pausa rapidinha aqui sobre o oráculo anunciou. O oráculo de Delfos realmente disse que nenhum homem era mais sábio do que Sócrates. Isso está lá em Platão, Apologia 21. Mas o próprio Sócrates interpretou isso como significando que, como todos os homens, ele não sabia nada. E de sua boca corriam doces riachos que refrescavam todos os ramos da academia, velha e nova, os chamados peripatéticos, e a escola de filosofia epicurista, além dos severos estoicos. Bom, vamos fazer uma pausa para saber quem eram os peripatéticos.
peripatéticos, e a escola filosófica epicurista e também quem eram os estoicos. Vamos lá. Peripatéticos significa os que passeiam. Eles eram discípulos de Aristóteles, em razão do hábito do filósofo de ensinar ao ar livre, caminhando enquanto lia e dava preleções sob os portais cobertos do Liceu, conhecidos como peripatos, ou perípatos, ou sob as árvores que os cercavam. Já o epicurismo é o sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo, com a ausência de sofrimento corporal, pelo conhecimento do funcionamento do mundo e da limitação dos desejos. E o estoicismo é uma escola filosófica fundada por Zenão. Os estoicos ensinaram que as emoções destrutivas resultavam de erros de julgamento, da relação ativa entre determinismo cósmico e liberdade humana, e a crença de que é virtuoso manter uma vontade que está de acordo com a natureza. Retornando à história, Satan continua: explore-os aqui ou em casa se desejar, até que com o tempo você fique forte o suficiente para suportar o peso de um reino. Esses preceitos farão de você um rei completo, começando dentro de si mesmo, ainda mais quando unido com o império. Nosso Salvador sabiamente respondeu a ele: não pense que eu não sei essas coisas, ou que se mesmo que eu não as conhecesse, me falta algum conhecimento. Quem recebe a luz do alto, da fonte da luz, não precisa de outras teorias, mesmo se eles estiverem certos. Mas esses que você menciona como sábios são falsos ou apenas refletem sonhos, especulação, fantasias. Seus conhecimentos são como castelos no ar. Veja você, o primeiro e mais sábio de todos já admitiu que a única coisa que ele sabia era que nada sabia. O próximo, e aqui Jesus se refere a Platão, recorreu a inventar conceitos fáceis e fantasias evasivas. O terceiro duvidava de tudo, até do óbvio. Aqui Jesus menciona os céticos. Já outros, e esses outros eram os peripatéticos, que depositavam sua fé na virtude, mas a virtude respaldada por riquezas e vida longa, nos prazeres da carne e no lazer despreocupado. E o que dizer dos estoicos, que tem um maior orgulho em sua filosofia, que ele chama de virtude seu homem virtuoso. É sábio, perfeito para si mesmo, senhor de si. Bom, vamos a uma pausa, porque os editores estão pedindo para que nos aprofundemos nessa ideia de senhor de si. O ideal estoico de autarquia, autossuficiência, exigia a cultivação de apateia, que refere-se a um estado de espírito em que não se é perturbado pelas paixões. Pode ser traduzido pela palavra neutralidade, equidade, do que pela palavra indiferença. Retornando à história, e tudo que eles possuem, tal qual a Deus, muitas vezes envergonhados preferem não escolher entre os dois, entre o temor de Deus ou do homem, condenando tudo: riqueza, prazer, dor ou tormento, morte e vida. E quando os menciona, Deus ou homem, ele se gaba de que pode escolher ou deixá-los. Vamos a mais uma pausa para entender sobre esse escolher ou deixá-los. Bom, a autossuficiência estoica pressupunha a possibilidade, caso as coisas se tornassem intoleráveis, de cometer suicídio. Era disso que Jesus se referia aqui. E toda sua conversa tediosa é apenas ostentação, presunção e orgulho. Enfim, suas palavras são vazias, com o objetivo de evitar ter que se comprometer e escolher uma única crença. Infelizmente, eles não podem ensinar sem enganar. Afinal, eles nem conhecem a si mesmos, muito menos a Deus. Desconhecem como o mundo começou ou como o homem caiu. Por acaso eles sabem que esse mesmo homem foi derrubado por si mesmo, perdendo a graça divina que tinha? Eles falam muito sobre a alma, mas entendem tudo errado. Eles procuram a virtude em si mesmos, entregando toda a glória para si e não para Deus. Em vez disso, eles identificam a Deus com nomes como fortuna e destino e o acusam como se ele fosse totalmente inconsciente das coisas mortais. E então, qualquer um que olha para esses homens buscando a verdadeira sabedoria não a encontrará. Ou pior, encontrará com uma ilusão ainda maior, pois estará diante de uma
falsa imitação do que é a verdadeira sabedoria. Eles estarão de frente a uma nuvem vazia. E as notas de rodapé nos dizem o seguinte, que a citação nuvem vazia é uma alusão ao mito de Ixion, que abraçou uma nuvem pensando que era Juno. Essa expressão aparece muitas vezes em acusações intelectuais errôneas. Retornando ao texto, Jesus continua: no entanto, assim como os sábios já disseram, livros demais acabarão por esgotar aquele que está sempre lendo. E aqui faremos mais uma pausa para conferir em Eclesiastes, do capítulo 12, dos versículos 11 até o 13. Está escrito: as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já ouviu tudo isso, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Retornando à história, Jesus continua dizendo: estar sempre lendo não significa que estará aplicando os conhecimentos ou que essa grande quantidade de informação será aplicada com bom senso de julgamento. E se ele já tem esse bom senso de julgamento, por que ele precisa constantemente procurá-lo nos livros? Não seria mais fácil colocar em prática o que já se sabe? Dessa maneira, continuará sendo incerto e inseguro, conhecedor profundo de livros e com conhecimento raso sobre si mesmo, incapaz de sintetizar o que está lendo, quase como se ele pensasse que os laços e as fitas de um presente são aquilo que tem valor, como se a quantidade de livros lidos fosse aquilo que importa e não o conhecimento extraído e aplicado deles. Esse tipo de sábio suga as palavras como uma esponja, acreditando adquirirem conhecimento tal qual uma criança junta pedrinhas na praia. E as notas de rodapé nos falam sobre sugando as palavras como uma esponja, porque as esponjas eram usadas para limpar os manuscritos para que as folhas pudessem ser reescritas na época de Jesus. Retornando à história, Jesus continua dizendo: e tem mais, se eu quiser passar o meu tempo apreciando música ou poesia, onde eu encontraria esse conforto senão na nossa língua mãe? Lá estão descritas todas as histórias e leis com seus hinos e salmos tão cheios de poesia. E o que dizer de nossas canções hebraicas com músicas tão agradáveis aos nossos conquistadores na Babilônia? E aqui faremos mais uma pausa sobre as músicas tão agradáveis aos nossos conquistadores na Babilônia. Conquistadores assírios solicitavam aos judeus cativos as canções de Sião. Lá em Salmos 137, de 1 a 3, está escrito: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Retornando, isso demonstra que essas artes vieram de nós e não dos gregos. A história deles são cópias mal feitas, pois quando cantam alto, eles falam sobre vícios de seus deuses e seus próprios. Nas fábulas, hinos ou canções, retratam seus deuses caricatos e grotescos, e assim eles mesmos se envergonham. Tire deles os seus títulos, a linguagem poética que os cobrem como uma camada tão grossa sobre si, tal qual um verniz na bochecha de uma meretriz, e o que sobra? O resto tem muito pouco a ensinar e jamais poderão ser comparados aos cânticos de Sião, onde todo refinamento real encontra o sublime, onde a Deus é dado o devido louvor, assim como o homem divino, o mais santo dos santos, e os seus santos, estes são inspirados por Deus e não por você. As únicas obras deles que valem alguma coisa são aquelas onde a virtude moral é mostrada através da natureza. Aqueles que você elogia como sendo maiores oradores são de fato estadistas e amantes de seu país, ao que parece, mas eles estão muito abaixo de nossos profetas, que são homens ensinados por Deus. Quem melhor do que eles para, de maneira majestosa e simples, ensinar sobre as regras fundamentais de um governo civil? Nem toda a Grécia e Roma seriam capazes de tal feito, mesmo com suas palavras floreadas. Nossos profetas ensinam de maneira clara, sendo muito mais fácil de aprender. Eles dizem o que faz uma nação feliz e a mantém assim. Explicam aquilo que arruína os reinos, aquilo que destrói cidades. Esses conhecimentos, juntos com a nossa lei, é tudo que um rei precisa. E assim falou o Filho de Deus, deixando Satan completamente perplexo.
E é com essa resposta de Jesus que encerramos esta primeira parte do capítulo 4, livro 4 ou canto 4, dependendo da sua tradução de Paraíso Reconquistado. Nos encontramos no próximo áudio com o encerramento de mais essa história de John Milton. Te espero lá. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre a história do Paraíso Reconquistado contada aqui, não deixe de ler a versão original. A edição em inglês utilizada por mim é da editora Modern Library, de 2012. Confira na descrição deste áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje, ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá!